Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouvindo? Hum. A gente vai começar a nossa oficina. A oficina sobre o saber popular, a importância do uso de plantas medicinais no cotidiano da comunidade. Nossa oficina hoje vai contar com a presença da Camila. Daqui a pouco a gente apresenta melhor os nossos palestrantes e do Carlos ou Ney. Eu sou a Maria Eduarda, sou representante da LANFAC, a Liga de Medicina de Família e Comunidade da UFVJM de Diamantina, Minas Gerais. E essa oficina, ela foi organizada por duas ligas, a LANFAC de Diamantina e a Liga de Saúde da Família e Comunidade da Unifase, no Rio, em Petrópolis. Hoje a gente vai falar um pouquinho, eu vou fazer uma introdução rápida aqui sobre as plantas medicinais no Brasil. E logo depois os dois palestrantes vão ter, cada um vai ter um momento rapidinho, um momento para apresentarem um pouco da sua vivência e da formação deles também, nesse contexto das plantas medicinais e da fitoterapia. Depois a gente vai ter um espaço aberto para todo mundo que está aqui na oficina poder falar um pouquinho sobre as suas experiências, os professores poderem discutir com a gente um pouco algumas coisas, e aí logo depois a gente vai fazer o encerramento. Eu quero lembrar duas coisas para todo mundo. A oficina está sendo gravada, para a gente poder disponibilizar depois no YouTube, no canal da Alasf no YouTube, que é onde estão sendo transmitidas as palestras. Os certificados, eles vão ser enviados para todo mundo que estiver aqui e tiver inscrito na oficina, né? Porque o link foi mandado só para quem está inscrito, mas se por acaso alguém tiver pegado o link e entrado, aí não vai conseguir o certificado. O certificado ele vai ser dado para as pessoas que estiverem presentes. A gente não vai ter nenhum link, nada que precise preencher para validar a presença de hoje. No próprio aplicativo, no próprio Meet, a gente vai fazer essa contabilização. Eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre a fitoterapia no Brasil. Eu vou falar alguns dados rapidinho, só para a gente ficar um pouquinho mais contextualizado, e logo depois os professores vão falar um pouquinho. O Brasil é o país do mundo com maior biodiversidade do mundo inteiro mesmo. Mas a fitoterapia regulamentada pela Anvisa, pelo governo, ela é longe de ser a maior. Tem muitos países com uma biodiversidade muito menor que a nossa, e dentro dessa biodiversidade a gente conta com seres, né, que podem ou não ser fitoterápicos, ter algum efeito medicinal, mas tem uma grande quantidade de plantas medicinais que tem algum conhecimento cultural, mas que não é regulamentado, não está dentro dessa contabilização da Anvisa. Essa resolução RDC de 2014, ela fala que o fitoterápico é um produto obtido na matéria-prima ativa vegetal, exceto substâncias isoladas, com uma finalidade que pode ser profilática, curativa ou paliativa. Pode ser um medicamento fitoterápico, um produto tradicional fitoterápico, e aí ele pode ser simples. O simples é quando ele é proveniente de uma única espécie vegetal, ou então composto, quando ele é um mix de mais de uma espécie. De acordo com a Anvisa, esses dados são de 2016, eu acho que são os mais recentes. Eles estão no negócio que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e que a Ana Laura mandou no grupo do WhatsApp. Então, se tiver alguém que não está no grupo do WhatsApp, a gente enviou por e-mail o link e a gente vai mandar alguns materiais bem interessantes lá. Se vocês tiverem interesse, pode entrar depois que a gente reenvia. Na Anvisa, são 359 fitoterápicos registrados, sendo que 27 são compostos e 332 simples. Isso aqui no Brasil. A maioria, ela tem como base espécies importadas. Então, mesmo a gente tendo uma biodiversidade muito grande,
A maioria das espécies que formam esses fitoterápicos, eles são importados. Das 101 espécies vegetais aprovadas, porque são muitos compostos, né, das 101 espécies aprovadas, 8 são nativas endêmicas do Brasil, 19 são nativas não endêmicas, 6 são naturalizadas, então vieram de fora e se naturalizaram aqui, 6 são cultivadas e 62 são não originárias do Brasil. 38,6% podem ser obtidas no solo brasileiro. Dessas 38, só 26,7% são nativas. Então, isso mostra para a gente o quanto a fitoterapia regulamentada no Brasil, ela é importada, enquanto a gente tem uma biodiversidade e um rol de coisas e de matéria vegetal mesmo para trabalhar, e isso não é tão regulamentado mesmo. A política nacional que rege essas coisas e o uso da fitoterapia no Brasil é essa política. A política mais recente é de 2016, e eu vou passar um videozinho rapidinho para vocês, que fala um pouquinho, explica um pouco como funciona essa política, o que ela significa. De plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional. São os objetivos da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, aprovada por meio do Decreto número 5.813 de 2006. Para as 17 diretrizes da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, foram definidas ações, prazos, recursos, ministérios gestores e envolvidos que resultaram no Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, aprovado em dezembro de 2008 por meio da Portaria Interministerial número 2960, que também cria o Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que terá o objetivo de monitorar e avaliar o Programa Nacional. Os princípios orientadores, tanto da política como do programa, podem ser resumidos em ampliação das opções terapêuticas e melhoria da atenção à saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS. Uso sustentável da biodiversidade brasileira. Valorização e preservação do conhecimento tradicional das comunidades e povos tradicionais. Fortalecimento da agricultura familiar, crescimento com geração de emprego e renda, redutor das desigualdades regionais, desenvolvimento tecnológico e industrial, inclusão social e redução das desigualdades sociais, e participação popular e controle social. O Programa Nacional possibilitará o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos para garantir a eficácia, segurança e qualidade desses produtos. Conhecimento tradicional e popular. A biodiversidade brasileira está aliada a uma diversidade de povos e comunidades, com visões, saberes e culturas próprias. Por isso, é imprescindível promover o resgate, o reconhecimento e a valorização das práticas tradicionais e populares de uso de plantas medicinais e remédios caseiros, como elementos para a promoção da saúde, conforme preconiza a Organização Mundial da Saúde. Pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. O Brasil é o país com maior biodiversidade do planeta. Isso inclui plantas medicinais, que são matérias-primas para a fabricação de fitoterápicos e outros medicamentos. O apoio à pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação com base na biodiversidade brasileira, de acordo com as necessidades epidemiológicas da população, constitui importante estratégia para a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Informação e comunicação. Para a transmissão do conhecimento, devem ser estimulados espaços para a informação e a discussão de questões pertinentes ao tema plantas medicinais e fitoterápicos, abrangendo públicos-alvos distintos, como setores acadêmico, de serviços, produtivo e a sociedade civil. A divulgação do tema contribuirá para o compartilhamento do conhecimento, para a expansão da base de pesquisa
e o consequente fortalecimento da tecnologia, e para a utilização correta, segura e responsável das plantas medicinais e dos fitoterápicos pela população brasileira. Recursos humanos. Tantos procedimentos adotados para cultivo, manejo, produção, distribuição e uso de plantas medicinais e fitoterápicos, como o desenvolvimento de pesquisas, tecnologias e inovação, implicam capacitação técnico-científica dos profissionais de toda a cadeia produtiva. Manejo e cultivo, produção de plantas medicinais. Para o cultivo de plantas medicinais, a agricultura familiar apresenta diversas vantagens, como disponibilidade de terra e trabalho, detenção de conhecimentos tradicionais, longa experiência em práticas agroecológicas, dentre outras. Mas para o cultivo e manejo de plantas medicinais, devem ser observados os diferentes sistemas de produção, técnicas e experiências desenvolvidas pelas diferentes regiões e comunidades. Produção de fitoterápicos. O estímulo da produção de fitoterápicos em escala industrial, por meio do apoio à pesquisa, desenvolvimento e inovação, as parcerias entre entidades e órgãos do setor, e o desenvolvimento de uma política com incentivos financeiros favorecerá a produção nacional, a ampliação do parque tecnológico e, consequentemente, diminuirá a dependência tecnológica externa. Aliado a isso, a produção de fitoterápicos por laboratórios farmacêuticos públicos poderá proporcionar agilidade ao processo de aquisição e, com isso, facilitar o acesso aos fitoterápicos pelos usuários do SUS e promover resposta rápida das políticas de Estado. SUS. Ampliação de opções para a prevenção e tratamento de doenças ofertadas a usuários do SUS com garantia de acesso a plantas medicinais e fitoterápicos, segurança, eficácia e qualidade é uma estratégia que visa a melhoria da atenção à saúde da população e à inclusão social. Boa noite a todos. Agora eu vou fazer a apresentação da Camila, que vai falar um pouquinho, relatar um pouquinho suas experiências para a gente. Camila Zamban de Miranda, ela é médica graduada pela UFRGS, cursou residência em Medicina de Família e Comunidade pela UFPB, mestre em Saúde da Família pela Unimontes, especialista em homeopatia e em formação em Medicina Ampliada pela Antroposofia. Ela atua como médica de família e comunidade na zona rural do município de Cerro, em Minas Gerais, e como professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, onde a gente tem a nossa liga, né, a Lanfar. Camila, pode ficar à vontade para falar, então. Bom, Ney, eu conversei ele no grupo, perguntei quem ia começar e eu entendi que vou começar eu então, tá? Já que a gente não combinou, a Ana Laura sugeriu, eu digo, então vamos lá. Boa noite a todos, muito bom estar aqui com vocês. Agradecer primeiro a Maria Eduarda e a Ana Laura que fizeram esse convite para eu estar aqui hoje à noite me experimentando numa oficina online, que são coisas completamente novas para a gente, né? E de poder conhecer também o Carlos, né, ou o Ney, mais conhecido como Ney, e o Josimar, que estava com a gente aí na reunião que a gente montou para poder organizar esse momento de hoje. E aí, hoje à noite, poder estar conversando um pouquinho mais com vocês todos que estão aqui participando dessa oficina. É um desafio essa ideia de fazer uma oficina online, né? Eu já fiz essa oficina com a Lanfac e eu levei um saco de plantas desse tamanho, a gente ficou lá mexendo, olhando, e eu disse para as meninas, como é que a gente faz agora se eu não posso passar a folhinha para as outras pessoas, né? Então vamos fazer mais uma roda de conversa mesmo, para poder discutir, trazer as experiências, trocar, e
ver o que a gente pode também contribuir uns com os outros. A ideia, né, do título que a gente deu para essa roda é esse, o saber popular, a importância do uso de plantas medicinais no cotidiano da comunidade, e pensando sobre o que eu iria falar hoje, eu resolvi montar uma pequena apresentação com alguns elementos sobre plantas medicinais, sobre a minha experiência, sobre fitoterapia, que eu achei que poderiam contribuir com a discussão. Pode passar, por favor? Então, a primeira pergunta é essa, né? O título da nossa oficina é A Importância das Plantas Medicinais no Cotidiano da Comunidade. E eu queria deixar essa pergunta exatamente para que a gente possa ficar com ela, para a gente conversar sobre isso depois, né? Ouvir um pouquinho também de todos vocês que estão participando aqui dessa oficina, como é que vocês entendem a importância das plantas no cotidiano. E eu queria deixar já a minha contribuição, assim, como é que eu vejo isso a partir da minha experiência, né? Eu acho que as plantas medicinais, no dia a dia do trabalho na comunidade, elas são fundamentais, principalmente porque elas possibilitam autocuidado, né? Elas são uma oportunidade de responsabilização e de autonomia das pessoas, né? Então, assim, autonomia, inclusive, muitas vezes com relação ao serviço de saúde, né? Mas também com relação à indústria farmacêutica, com relação a outras instituições, né? Que são colocadas. Então, e também elas proporcionam um momento de troca, né? Então, aquela pessoa que está buscando a opinião da avó sobre a planta que pode usar para o seu autocuidado, troca também não só sobre a planta, mas sobre como é que faz para se esquentar, como é que faz nos escaldapés, e vai trocando e aprendendo junto nesse momento a partir do uso das plantas, né? Sobre a promoção da sua saúde, não só sobre a recuperação, mas também sobre a promoção da sua saúde. Então, acho que as plantas medicinais, elas trazem isso, esse resgate de alguns aspectos nossos que muitas vezes, como comunidade, como famílias, como cultura, que muitas vezes podem ser deixados de lado no dia a dia do cuidado em saúde. Pode passar. E a partir disso, né, então pensando o que é a planta, o que é o estudo das plantas medicinais, ou fitoterapia, né, como é chamado o estudo das plantas medicinais, e o uso delas como terapêutica, eu gostaria de deixar bem claro qual é o meu lugar de fala, né? A gente fazer uma oficina sobre o saber popular, eu fiquei pensando, digo, nossa, acho que eu queria chamar alguém que saiba, de fato, a partir, né, do saber popular. Assim, pensei em várias figuras da minha comunidade, vizinhas, que eu podia chamar para estar aqui conversando com a gente hoje. Pensei em gravar um vídeo, mas, enfim, não consegui fazer nada disso. Então, vou eu mesma. Mas quem sou eu, né? Eu sou... A Ana Laura acabou de me apresentar, eu sou médica, então eu fiz uma faculdade de medicina, né? Eu fiz uma residência, eu tenho anos de experiência de convívio dentro de comunidades em vários lugares, inclusive em várias regiões do Brasil. Eu fui do sul para o nordeste, para o norte, terminei no sudeste agora, até agora, né, por enquanto. E de convívio também na zona rural. Hoje eu sou médica de família numa zona rural, onde tem comunidades quilombolas dentro da minha área, onde eu, de fato, aprendo muito sobre fitoterapia com a população, né, que eu atendo com as pessoas com quem eu convivo, com os vizinhos, porque hoje, inclusive, eu moro dentro da área que eu atuo, né? Então, eu atuo como médica de família numa zona rural, aonde eu moro. Mas mesmo assim, e isso eu acho que foi uma das coisas que eu achei mais interessantes ao longo do meu processo de conhecer as plantas, que eu acho que é fundamental a gente ter essa noção, é que mesmo eu sendo moradora dessa região e eu convivendo com essas pessoas que têm uma história ali, eu não deixo de ser o profissional de saúde. Quando eu estou dentro da atenção primária, eu não deixo de trazer junto comigo um saber que é construído
com bases científicas também, né? E que trazem uma responsabilidade de prescritor. Então, o meu aprendizado de plantas, ele veio muito a partir do contato com as pessoas, das perguntas que eu faço, do meu desejo de aprender, mas além do meu desejo de aprender, a partir disso, de eu me abrir para isso, de eu conhecer o uso que as pessoas fazem, também, então, a partir disso, do meu estudo, com que plantas são essas, afinal, né? Porque, afinal de contas, tem pessoas da comunidade que, de fato, sabem usar a planta e tem pessoas que estão usando de uma forma que não é benéfica para elas, porque não sabem tanto assim, né? Então, não dá para a gente também romantizar e achar tudo lindo, e todo mundo está usando planta, que coisa linda, né? A gente precisa ter essa experiência também nossa de, assim, o que está fazendo bem, o que não está fazendo bem, e a gente vai ganhando isso também ao longo do tempo. Mas, a partir disso, a gente pode... Como é que a gente pode fazer, né? Então, a gente escuta, a gente pergunta, a gente se abre. Como profissional de saúde, assim, né? Adianta eu não querer dizer assim, olha, eu não quero aprender fitoterapia porque eu não acredito, eu acho que não serve, eu não quero saber, eu não quero prescrever. Eu posso fazer isso? Eu não posso, porque, basicamente, a população que eu atendo, ela usa plantas medicinais, né? Não só que eu atendo, como que todo mundo vai atender e vai se relacionar em todos os cenários. As pessoas usam plantas medicinais, né? Faz parte do dia a dia da população. E muitas vezes elas não vão contar para o profissional, porque elas acham que vão ser... que o profissional vai brigar com elas, né? Vão ser xingadas pelo profissional, porque elas estão usando uma planta, estão usando um chá, estão usando alguma coisa que alguém passou para elas, né? Então, se a gente não se abre, não pergunta e não aprende sobre, até para a gente poder orientar, a gente tá, mesmo que a gente não queira prescrever, né, a gente precisa saber porque a gente vai precisar orientar. Então, faz parte do nosso campo de habilidades que a gente precisa ter como profissional de saúde. Pode passar na aula. Então, eu trouxe aqui o nome, né, de algumas referências que a gente pode usar da fitoterapia regulamentada, né, que foi um pouquinho do que a Maria Eduarda falou no início. O que a gente tem de regulamentado de fitoterapia no Brasil hoje? A gente tem a farmacopeia, a gente tem alguns medicamentos fitoterápicos que estão dentro da RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos. A gente tem o memento fitoterápico, né? E a gente tem uma lista de plantas medicinais de interesse do SUS, que são algumas plantas que vêm sendo pesquisadas e que a pesquisa nessas áreas são estimuladas e tem financiamento já dos últimos anos, né? Então, todos esses materiais eu mandei para as meninas, elas devem colocar no grupo, né? Que são materiais que são públicos, que estão divulgados, publicados, e que podem nos ajudar nessa perspectiva de estudo dentro de uma lógica, né? Então, não é a única lógica de se entender planta, essa, de você estudar ela a partir de um formulário, de um memento, de algo que já foi pesquisado, mas é uma perspectiva e que é importante para nós como profissionais de saúde. Pode passar. A fitoterapia, né, regulamentada pela Política Nacional, que as meninas já apresentaram a partir do vídeo, e também dentro da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Por isso que a gente pode prescrever, né, dentro do Sistema Único de Saúde. E é legal a gente entender que nem toda planta é uma planta medicinal, né? Por que uma planta se torna medicinal? Né? Por que a gente precisa lembrar isso, né? Por que algumas plantas são medicinais e outras não? Uma planta, ela se torna medicinal a partir do momento que ela tem alguns princípios ativos que atuam como terapêuticos dentro do nosso organismo, tanto para nós, como para os animais, né? E como que também pode ser usado na veterinária. Pode passar. Pode passar. E a planta, eu acho isso uma imagem, passou muito, obrigada. Uma imagem interessante é essa, de que, na verdade, a planta, aquilo que a planta usa para se defender na natureza é o que a gente pega emprestado dela a partir do momento que a gente toma uma planta ou leva ela, transforma ela numa medicação para a gente, né? Então, quando eu
pego um chá, eu estou tentando trazer os princípios ativos daquela planta para mim, para me ajudar no meu corpo, na minha terapêutica, no meu restabelecimento, ou na manutenção da minha saúde. E essa planta, ela desenvolveu esses princípios ativos por causa do meio que ela vive, inclusive pelas agressões que ela recebeu do meio, ela vai se desenvolvendo ao longo da história ali, né? Esses princípios ativos, eles também são úteis para a planta no meio onde ela vive. Então, a gente, na verdade, a gente pega emprestado esses metabólitos a partir que ela produz para se defender, por exemplo, de ataques de patógenos. E todo o ambiente onde a planta vive interfere na quantidade de metabólitos que ela vai ter. Então, é importante a gente saber que a planta que vive aqui no Cerrado, ela não é a mesma planta que vive na Mata Atlântica, mesmo que a espécie seja a mesma, né? Porque o ambiente que ela cresce, o solo que ela cresce, a altitude que ela cresce, vai interferir em qual característica daquela plantinha. Isso é bem importante, inclusive, porque a gente tem várias plantas no Brasil que tem o mesmo nome, assim, popular, e que em cada lugar é uma espécie, né? Então, a arnica mesmo é uma planta que, assim, tem 300 tipos de arnica, todo mundo conhece uma arnica e é uma arnica diferente, né? Então, tem vários exemplos desses, né? Com nomes populares que são os mesmos, mas que são espécies diferentes e que sempre vão ter um uso de acordo com o lugar. Então, do sul, onde eu vim, as plantas usadas eram umas, aí eu fui para o Nordeste, as plantas que eu aprendi eram outras. Não adianta eu saber as plantas do Nordeste, porque hoje eu moro no Cerrado, eu moro no Sudeste, e aí as plantas são outras, tem que aprender tudo de novo, tem que começar tudo de novo, né? Então, sempre tem a ver com também uma habilidade importante da gente desenvolver, que é a competência cultural, que é como é que a gente entende esse lugar onde a gente está, a cultura onde a gente está, e troca com ela, né, de acordo com o que está estabelecido no lugar onde a gente vive. Pode passar. Então, aqui tem uns exemplos de nomes de princípios ativos, quando a gente fica escutando essas coisas, né, tipo alcaloides, saponinas. Todos eles são princípios ativos que as plantas podem ter. Pode passar. Só para a gente ter um exemplo. E lembrar que esses princípios ativos, eles interferem, sim, eles causam reações adversas, eles causam interações medicamentosas, eles têm contraindicações, né? Podem, inclusive, interferir em quimioterápicos. Então, a gente precisa saber disso para determinadas plantas, né? Para a gente trazer segurança para esse uso. Isso é uma pergunta muito frequente. Muita gente vai ao médico, eu não sei se outras pessoas também já viveram isso, mas comigo já aconteceu muitas vezes, assim, né? Eu tô tomando, sei lá, né? Tô tomando chá de alguma coisa. E isso faz bem, doutora? Posso tomar? Isso interfere com os meus remédios? E aí? Né? Como é que eu respondo? Quem disse que eu aprendi isso na faculdade? Né? Vamos estudar para aprender. Pode passar. E aí, lembrando que a gente pode usar as plantas de várias formas, inclusive como alimentícias, né? Tem algumas que são alguns fitoterápicos que a gente come, tem outros que a gente faz chá, a gente cozinha, a gente espreme, a gente pode fazer tintura, colatura e várias outras formas, cápsulas, comprimidos, pomadas, né? Sabonete, gel, enfim, pode passar. E outra coisa que é interessante, acho que pode passar, só para não passar muito do tempo também, são as práticas terapêuticas, porque a gente pode usar as plantas a partir de várias práticas, então de massagem, de compressas, de cataplasmas, emplastros, né? De escaldapés, banhos, lavagens, inalação. Então, tem várias formas da gente usar as plantas para além da ingesta, né? Da ingestão. Pode fazer. Então, a minha pergunta, né, assim, como é que a gente atua com a fitoterapia na atenção primária enquanto profissional de saúde, né? Para mim, é fundamental trazer a fitoterapia para a prática clínica, para o dia a dia, para a troca, para a conversa no cotidiano, para que a gente lembre de perguntar, de abrir essa conversa, de abrir porta para que as pessoas conversem com a gente sobre o uso das plantas.
isso faz, inclusive, abre, inclusive, para a gente aprender e aprender muito, né, no dia a dia com essas trocas. Pode passar. Além disso, a gente pode, enquanto equipe, por exemplo, de saúde da família, fazer um processo de estabelecer esse trabalho com as plantas medicinais. Então, fazer um levantamento das plantas medicinais que existem na localidade onde a gente está é o primeiro passo para a gente conseguir trabalhar com as plantas. Pode passar. E os agentes de saúde podem ajudar muito nesse sentido. A partir desse levantamento, a gente pode fazer um reconhecimento das espécies, e aí tem várias formas de reconhecer as espécies que a gente tem na nossa comunidade. Pode passar. E aí a gente pode trabalhar com educação em saúde a partir disso, né? Tanto com a educação permanente, com os profissionais de saúde dentro da equipe, quanto com ações educativas com a população, junto com a população, então rodas, oficinas de trocas de mudas, oficinas sobre agricultura familiar, elaboração de materiais educativos, enfim, várias coisas que a gente pode fazer a partir desse conhecimento das plantas que a gente tem no território, e a possibilidade de construir hortos didáticos, que é uma ferramenta bem interessante, que é uma horta que a gente pode fazer, né, dentro da unidade de saúde ou em algum lugar da comunidade, com a participação da população, das pessoas, e que é didático, é para você ir até lá e conhecer a planta, conhecer o uso, né? Ou então com hortas comunitárias mesmo, que aí é para a produção mesmo de plantas para aquelas pessoas que moram naquele lugar. Pode passar. E a assistência farmacêutica, que faz parte ali da política, né? Como apareceu no vídeo. A gente pode ter farmácia viva, pode ter processamento local para produzir drogas vegetais, fitoterápicos, que também são uma possibilidade de organização dos fitoterápicos no serviço de saúde. Então, esses, para mim, são alguns pontos que, pessoalmente, né, eu fui entendendo sobre o uso de plantas a partir da minha história, a partir das reflexões, né, a partir da minha prática, das minhas experiências, e que eu achei interessante, útil de compartilhar agora no início, como um pontapé para a nossa conversa, né? O Carlos já tinha adiantado para a gente, né, numa reunião anterior, que ele ia contar várias experiências dele. Então, eu disse, eu vou trazer alguns pontos conceituais que eu acho chaves, assim, para a gente pontuar, e a partir disso a gente abrir, então, com essas experiências que o Carlos vai contar e a gente poder trocar um pouco mais. Tá bom? Então, eu vou passar a bola para o Carlos. Obrigada. Então, boa noite a todos e a todas. Maria Eduarda, Ana, Camila, Josimar, cumprimentando vocês, eu cumprimento o grupo. Estamos com quantos? 23 pessoas no grupo. Então, a minha formação é enfermeiro, fiz o mestrado em enfermagem, fiz enfermagem do trabalho, saúde pública, depois fui fazer pós em saúde da família. Tive a oportunidade, em 96, implantar o programa Saúde, naquela época era o programa Saúde da Família, no município de Petrópolis. Aí eu saí da atenção básica, da atenção do posto de saúde que eu trabalhava na área rural, e fui para a gestão. E ali fui trabalhar na gestão, depois eu fui para a academia, e aí me afastei um pouquinho do atendimento com a população e me afastei um pouquinho do atendimento da fitoterapia. Mas, assim, 3 coisas na minha vida que foram, assim, que me deram muita satisfação de trabalhar. Um foi com vacina, porque eu era da época que a gente via crianças paralíticas na praça, né? Eu aprendi sarampo, difteria em DIP. Eu via crianças com difteria, sarampo, morrer, porque tinha desnutrição, naquela época era muito grande, e elas morriam. E o trabalho com a vacina mudou isso, né? Mudou esse cenário. A gente não tem mais... A gente acabou com a paralisia infantil, num determinado momento a gente acabou com o sarampo, ele retornou agora, mas... Então foi um trabalho muito legal. O outro foi com as plantas medicinais, que eu comecei a ensaiar na graduação, porque eu gostava, porque minha avó fazia, comecei a estudar,
e quando tinha aqueles encontros de semana de enfermagem, aparecia eu lá, o Neizinho das ervas medicinais. Aí pegava, botava no saquinho, botava o nome científico, aquela coisa toda, e ali fui caminhando com as plantas medicinais. E o outro foi já em 98, 99, comecei a trabalhar com tabagismo, tratamento de tabagismo. Trabalho até hoje, que é um trabalho também maravilhoso, você poder tratar as pessoas e tira ela daquele vício que leva a vida toda fulminando a pessoa e melhora a qualidade de vida. Então, é um trabalho muito bom nesse aspecto, e utiliza algumas plantas também no tratamento, apesar de utilizar o alopático. E aí, nesse processo de vida, eu fui convidado a trabalhar no Colégio Santa Catarina, que é uma escola da congregação Santa Catarina, que formava agentes comunitários de saúde e técnicos de enfermagem. E eu fui trabalhar com, e acho que eu caí bem nessa mesa, que aqui fala saber popular a importância do uso das plantas medicinais no cotidiano da comunidade. E o projeto que eu fui trabalhar lá em 90 era a valorização da cultura popular no trato com as plantas medicinais. Ou seja, naquele momento, né, a indústria farmacêutica entrando pesado para medicalizar a população. E, assim, as plantas medicinais eram coisa de pobre, né? Pobre que usa, você tem que usar o remédio, o remédio da farmácia, o remédio da farmácia que era bom, aquela coisa de, né, de cima para baixo, né? E aí, como contradizer esse grande marketing da indústria farmacêutica com essa coisa de pobre de usar essas plantas medicinais? Esse foi o nosso trabalho. Como resgatar isso e não deixar isso morrer. E aí nós íamos nas comunidades, conheci lá seu Pedro, a Dona Maria aqui no Bonfim, onde eu moro até hoje, onde eu abri o posto de saúde. E aí fomos aprendendo com essas pessoas, como que essas pessoas trabalhavam. Na sexta-feira eu abri o posto, não ia ninguém no posto de saúde. Aí eu falei, pô, o que está acontecendo? Aí fiquei sabendo que todas as mães e crianças iam para a casa da Dona Maria Rezadeira. Aí eu ia para a casa da Dona Maria Rezadeira, aí chegava lá, ela rezava, não sei o que. Pô, minha amiga, aprendi muito com Dona Maria. E aí ela falava, segunda-feira, lá no posto de saúde com o Neizinho. E aí fui aprendendo. Seu Pedro, eu estava precisando de uma raiz. Não está na época. Não está na lua. Não está na estação do ano. E, caramba, como é que você vai lidar com isso? Aí, Camila, você trouxe aquele complexo, né, harmônico da planta medicinal com o meio ambiente. Por isso que é muito complicado a questão do comércio. Eu colho e vou vender. Será que está naquele momento que tem princípio ativo ali naquela folha, naquela raiz, naquela casca? Como que a gente sabe isso? Como que esse conhecimento popular ele veio trazendo? Por que da Lua? Por que não está na estação do ano? Por que colher no horário de 10 horas da manhã? Aí ficava esse conhecimento, e aí a gente pesquisa dali. Fui na acupuntura comecei a observar o movimento de descida e subida, né? O yin, o yang. Aí quando você começa a clarear isso, você vê que esse movimento da natureza, ele se dá na gente e ele se dá nas plantas, né? Então, quando é que eu colho raiz? Quando o movimento está para baixo. A raiz, o movimento está para baixo. É no inverno. A energia está embaixo. Aí você começa a vir, depois do inverno vem o quê? A primavera. É o movimento para cima. Né? O que está acontecendo com as plantas medicinais? Ali ela está pegando as energias, o chinês fala energia, aqui nós vamos falar os princípios ativos, que ela vai pegar a água, né, todos aqueles princípios para produzir o quê? A folha, e depois a flor, e depois o fruto. Nesse momento que isso está acontecendo, que essa energia está subindo,
era a hora que seu Pedro ia colher a casca. Aqueles vasos, né, que a gente aprendeu lá no vestibular, lá, como é que chamava? Floema, xilema, não tinha um negócio desse? Que conduzia, ali ele cortava, ali ele tirava a casca, naquele momento da primavera, porque ela está subindo, então ali o princípio ativo estava ali. E aí, se você perceber, qual o melhor horário que a planta faz fotossíntese? Qual o melhor horário? É o horário que ela, na manhã, ela pegou a energia, os princípios ativos subiram para a folha, né? O sol começou a subir, quando chega 10 horas, 11 horas, o sol está a pino naquela folha, fazendo uma excelente fotossíntese. Então, ela está com bastante princípio ativo. Horário bom para você colher essa folha para fazer um chá. Não é? Quem da indústria farmacêutica, do capitalismo, que vai querer se preocupar em colher esse chá dessa forma de boa qualidade para você ter um princípio e ele ter um efeito medicinal? Quem? Sabe quem? Você. A população, o profissional de saúde. Quando ele se empodera disso, ele socializa esse conhecimento e aí você vai ter isso. E aí nós fizemos um monte de trabalho na comunidade. No posto de saúde eu plantava aqui, planto até aqui. Eu estava aqui quando apareceu aquelas plantas ali. Ontem eu colhi algumas plantas aqui, botei para secar, e ontem eu estava... Não é maconha, não. Esse daqui é de botar na pizza, né? Aquele orégano, né? Mas eu estou aqui com uma... Colhi também ontem. Cúrcuma. Dá para ver? Colhi cúrcuma. Acho que só tem isso aqui em cima da mesa por enquanto. Então, o que eu fazia? Eu plantava e levava para o posto de saúde. Isso estava me causando um transtorno, né? Que eu tinha que plantar, cuidar, levar para secar. Isso é um outro cuidado também, que aqui na nossa região, ao secar, você tem que secar. Quando o tempo está bem sequinho, que ela está seca, você tem que colher rápido, porque se o tempo mudar, aí ela umedece. E aí ela perde, com o tempo ela vai mofar. Então tem todo um cuidado. Aí a gente começou a trabalhar na tintura. Aí você pega a tintura e então tem um maior tempo de durabilidade. E aí fiz um monte de projetos, né? Com a Dona Maria. Fizemos uma cartilha com as crianças da escola. Ensinei um produtor rural a plantar. E aí ele começou a plantar. E aí nós fizemos com as crianças o dia de campo. As crianças foram lá, fizeram um monte de muda. Ele cuidou. E no dia do meio ambiente, nós saímos com as crianças distribuindo a cartilha da utilização das plantas e mudas. Isso foi muito legal, que a gente mobilizou a comunidade, valorizando esse saber, né? Não deixando ele morrer. Passaram-se 30 anos, 35, 40 anos mais ou menos. Eu dei carona para uma mulher com uma criança, ela entrou atrás. Ela falou assim: Neizinho, você lembra de mim? Eu não lembrava, mas falei que lembrava. Falei: lembra? Ele estava dirigindo, de vez em quando, olhando no espelho, aquela coisa toda. Ela falou assim: eu era na escola, eu participei daquele projeto de plantas medicinais que você fez lá. Claro que eu lembro. Ela falou: então, eu tenho até hoje lá em casa guaco. Porque lá em casa, quando dá problema de respiratório, a gente já faz um chazinho de guaco e melhora. Ou seja, esse é o saber popular, é deixar esse saber não morrer. É não deixar esse saber não morrer. Ou seja, assim, um grande aprendizado. Na época, a gente ia em comunidade carente, aí fazia pomada com frituras de banha de gordura, pegava as plantas medicinais, fritava e fazia... O veículo era a gordura. Porque não tinha, as pessoas não conseguiam sair lá de cima daquele morro. E o que você tinha? Você tinha planta medicinal, então não tinha, né, nenhum veículo que utiliza hoje, que dá cheirinho. Então usavam e fazia essa pomada, fazia para piolho, a gente fazia aquele produto para piolho, usava coisa e batia com sabão, fervia, tirava aquela coisa para não ressecar o cabelo, e aí fazia o shampoo para piolho.
Essa é a sabedoria popular. Não vi nunca, até hoje, alguém falou assim, ó, no final aqui eu vou prescrever um chá para vocês vão fazer hoje o chá quando terminar, e vocês vão tomar quando chegar de 1 hora, mais ou menos, depois que tomarem o chá, vocês vão começar a vomitar, ter diarreia, dor de cabeça, não vai conseguir dormir. Alguém já fez isso? Nunca vi ninguém fazer isso. Tome esse chazinho, que esse chazinho é bom. Tome esse chazinho, que esse chazinho. Faz dessa forma. E aí você toma um chazinho e melhora, e você vai falar para o outro, que vai falar para o outro, que vai falar para o outro. Esse é o saber popular. Chá no Brasil, naquela época, era coisa de pobre. Chá lá na Inglaterra era coisa de lords. Ou seja, eles tomavam chás da Índia, né, e alguns nossos, e vendiam o produto deles para cá, que eles não tomam. Né? Na Europa, né, assim, o consumo de chá é muito alto, a acupuntura, a homeopatia é muito forte. Eles utilizam essa medicina. Só se utiliza outra quando não tem mais jeito, porque aí você é complementar, né? É complementar. Nossa, na verdade a outra é complementar, né? Então, assim, esse saber, acho que Camila foi muito feliz como profissional de saúde, conhecer e saber, mas também se apropriar do conhecimento científico. Isso é uma sabedoria, você poder conciliar essas duas coisas. E aí, às vezes, você tem um paciente poliqueixoso, ele tem enjoo, ele tem dor de cabeça, você dá um chá, e esse chá, controlando o tempo, veio para mim que eu não controlei. Passou já? Pode falar. Pode continuar. O que acontece por que ele tem diminutos efeitos colaterais? Porque quando você pega um princípio ativo, aquilo está concentrado. Né? E aí você tem que ter a dosagem certinha. Quando você pega uma planta medicinal, ela tem ali vários princípios ativos de uma forma equilibrada, aquilo está harmônico. Né? Então, isso daí, aí, às vezes, melhora o estômago, melhora a função renal, ou seja, ele equilibra o organismo. É diferente, né? Eu acho que tem mais ou menos assim, Camila pode me corrigir, quando falava-se em termos de dosagem, a dosagem é uma dosagem homeopática. O chá tem que ser fraquinho. Uma vez uma mulher chegou, uma senhora, uma mãe levou a criança com tosse, aquela tosse seca. Aí eu falei assim, vamos dar um chazinho de poejo para ele? Ela falou, estou fazendo chá de poejo. Eu falei, como é que você está fazendo chá de poejo? Ela estava fazendo muito concentrado o chá de poejo. Aí é o princípio da homeopatia, né? De Hahnemann, ou seja, em doses concentradas, ele causa aquele efeito da tosse. É a mesma coisa, chupa uma bala de house e fica até com falta de ar. Agora, se você toma um chazinho na dosagem de 2%, bem fraquinho, ele começa a dar esse efeito de aliviar a tosse. E assim vale para qualquer remédio alopático. Né? E assim ele vai ao encontro desse princípio de Hahnemann. Você faz ele mais concentrado, você vai fazer uma inalação, né? Aí você vai fazer uma inalação, aí você bota mais concentrado, porque vai ficar de longe. Um outro cuidado que tem que ter, que tem que falar, né? Não pode ir com muita sede ao pote, que se enfiar o nariz na coisa vai queimar tudo. Você tem que colocar no chão, botar um pano em cima e ali você faz a inalação de uma forma bem tranquila, à noite, essa coisa toda. O que mais que eu poderia estar falando? Como é que está meu tempo? Já acabou, né? Não sei. Maria Eduarda, você cuidou do tempo? Que hora nós estamos? São 9 horas já? 10 para as 9? Tá, vamos deixar as outras pessoas falar. São 5 para as 9. Se você quiser falar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Eu virei a folha aqui e tem mais umas coisinhas aqui que eu lembrei. Para a gente poder começar assim, a gente abrir. Mas pode falar. Então, eu acho que legal que Camila colocou trabalhar com a comunidade, poder fazer as hortas. Eu conhecia aquele médico que ele começou lá no Nordeste, que foi a Farmácia Viva. Ele veio em Petrópolis, era o professor... Não sei o nome dele. Depois, se vier, eu lembro. Eu falo. E é muito legal, que aí você pode ali estar trabalhando a questão do cultivo,
que tem que ter o local que não pode ter contaminação, não pode ter o cachorro, o gato que vai lá fazer, né, fazer o xixi, o cocô, aquela coisa toda. Então tem que ter tem a hora ideal para coletar, então as pessoas vão aprendendo essa sabedoria. Na hora se vai fazer uma tintura, se vai secar, na hora de colher, você vai pegar qual folha para fazer o chá, vai pegar a folha mais inteira, mais bonita, mais íntegra. Então isso tudo vai agregando uma qualidade no seu produto, no seu fitoterápico, no seu chá e no seu fitoterápico. Na hora de fazer um chá, né, ela falou do infuso. A maioria dos chás a gente faz infuso, porque ela tem o princípio ativo da maioria deles, eles são voláteis. Se você ferver, ele vai perder. Então você bota a erva medicinal, a avó da gente pegava o quê? O punhado. Né? Pega o punhado, bota lá e pega a água fervendo, joga em cima e abafa. Quando estiver morninho, toma. O punhado é mais ou menos uma colher, né? A gente trabalhava, quando eu fazia prescrição, eu falava 1 colher de chá de folha seca, ou 1 colher de sopa de folha verde, para 1 xícarazinha de chá. E bota água para ferver. Aí escrevia isso tudo, como que ela ia fazer o chá. Agora você vai lá na casa do Zé Bagunça, que era e chegava lá, ele pegava planta medicinal, dava planta medicinal e dava uma muda para a pessoa. Ou seja, empoderando as pessoas para elas, diante de uma situação, ela mesma usa, não melhorou, ela ia no profissional de saúde para o atendimento. Isso é poder. Isso é poder. Socializar esse poder, nem muitos querem. Eu quero que venha em mim para eu poder prescrever, para eu poder dizer o que ele pode fazer. Né? E isso daí é dominação. Né? E a gente tem que tomar um cuidado com isso. Eu acho que é isso. Tem mais horário para o pessoal. Aí vou abrir para as pessoas, né? Acho melhor. Depois, no finalzinho, eu quero falar. Mais essas coisinhas aqui. Voltando, então, eu esqueci de me apresentar no início. Meu nome é Ana Laura Teodoro. Eu também sou coordenadora da Liga de Medicina de Família lá de Diamantina, né, da UFBJM. E gostaria de agradecer ao Ney e à Camila pelas falas enriquecedoras. E queria agora abrir para a discussão, ver se alguém tem algum comentário a fazer, quer tirar alguma dúvida. Aí vocês podem ficar à vontade para abrir a câmera, falar, ou então mandar no chat. Vamos tentar fazer essa troca aí. Quem quiser pode ficar... Compartilhar alguma vivência também, alguma coisa que tenha vivenciado na prática durante a faculdade, ou se tiver alguém que já formou como profissional. Não precisa ficar com vergonha não, gente. Chegou uma pergunta aqui. Eu vou ler para vocês, tá? Legal. A Carolina Rego Chaves Dias mandou. Como instituir que as práticas fitoterápicas sejam cada vez mais presentes na graduação? Aí vocês podem ficar à vontade, Camila ou Ney, quem quiser falar. Pode falar, Camila, depois eu... Então, eu também tenho várias coisinhas que a fala do Ney foi me ajudando a lembrar, assim, que eu quero falar ainda. Mas, com relação a essa pergunta da Carolina, né? Eu acho que isso parte muito da participação dos estudantes também, dessa demanda dos estudantes, né? De chamando esses temas, de se colocando, de participando nesse sentido, de chamando isso através das ligas, do movimento estudantil, né, e participando dessa construção do currículo, e dos professores também, né, então, assim, por exemplo, aqui em Diamantina, a gente tem trabalhado isso através da liga, em alguns momentos, através de alguns espaços para discutir outras práticas, outras racionalidades médicas, né,
mas que partem muito da disponibilidade, no caso, dos professores, né, que vão construindo isso e colocando isso dentro do currículo ainda. Infelizmente, ainda é nessa lógica, né? Ainda é a partir de mobilizações coletivas, nossas e individuais. Então, eu acho que é uma coisa que a gente vai, a partir desse tipo de trabalho, pontuando, fortalecendo, construindo coletivamente para que isso se torne cada vez mais também um espaço, com um espaço institucional, né? Que isso tenha cada vez mais um espaço institucional. Então, as políticas, né, essas organizações que a gente colocou, o próprio vídeo, isso também partiu de mobilizações populares. Isso não vem a partir, né, de cima para baixo, isso vem, de fato, da organização popular, pontuando, colocando, buscando e construindo essas políticas. Então, eu acho que é a partir desse movimento que a gente consegue introduzir isso também na graduação, na pesquisa, né, também na pós-graduação. Eu acho que é a partir desse movimento aí. Ney. Não, eu acho que Camila deu conta de responder. Eu, no caso aqui, no curso de graduação, eu consigo colocar dentro da disciplina, então tem uma aula sobre a temática, eu levo as plantas, como Camila faz, faço a vivência com eles, essa coisa, mas no curso de medicina já não tem espaço. Já é uma coisa mais fechada, e então as ligas é que saem, vão trabalhar, mas o curso mesmo, né, o currículo é fechadinho, montado, né, para dar conta daquilo, e isso não se discute, não tem espaço para isso. Então, os estudantes que vão buscando e caminhando nesse processo. Quando eles deparam lá no Saúde da Família, que vê que a comunidade utiliza, não sei o quê, aí que eles começam a perceber, mas na graduação da medicina é mais complicado. Eu acho que a extensão também é um espaço para isso, né? Que é interessante de ir abrindo espaço para chegar na pesquisa, no ensino. E aí eu acho que é isso mesmo, o caminho é o inverso, né? Vem da comunidade, os estudantes provocando, e aí eu acho que isso vem de baixo para cima, porque de cima para baixo é um modelo alopático, é aquele quadradinho dentro para atender esse sistema mesmo, né, de aposto. Eu acho que uma dica boa é procurar uma Camila na faculdade de vocês aí, porque em Diamantina a gente, no começo do curso, tinha uma maior dificuldade com isso, o curso começando e tal. Quando você consegue encontrar um professor que gosta também, fica muito mais fácil você conseguir trabalhar e ir fazendo essas coisas devagarinho. Talvez fundando uma liga, algum projeto de extensão, possibilitando esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui dentro da sua própria faculdade. Porque aí você vai descobrindo quem gosta também, quem são as pessoas para ir ajudando a gente a desenvolver essa parte que às vezes a faculdade não favorece tanto. Né? Verdade. Vou passar para a próxima. Camila Bortolini. Ela falou assim, dosagem é um desafio. O senhor me ensinou que com folha fresca é só preencher a palma da mão para acertar a dose. Mas sabemos que isso pode ser questionável. Se puderem comentar mais estratégias, fora as colheres que foram comentadas. Vamos ficar à vontade para responder isso. Vai lá, Ney. Então, o que eu sempre trabalhei foi, assim, o que eu tinha que fazer a prescrição, e é o chá de baixa dosagem, que eu falei em termos de 2%, era isso mesmo, era a dosagem em colheres de chá e colher de sopa. Colher de chá de folha seca e colher de sopa de folha verde. Era essa a dosagem. E é um chazinho que funciona bem, não tem... Agora, você não tem como um outro ingrediente, só se você trabalhar com tintura,
que aí é a dosagem, né? Ou com cápsula. Aí você está entrando para a área da fitoterapia. Da planta medicinal é dessa forma. E funciona bem. Funciona bem. Né? Tem até estou com um livrinho aqui que foi feito até lá no Colégio Santa Catarina, em termos da dosagem, né? Adulto 4 a 5 xícaras, de 10 a 15 anos, 3 a 4 xícaras, crianças de 5 a 9 anos, 2 a 3 xícaras. Isso daí depois eu até posso passar se vocês disponibilizar, né, para o grupo. Dosagem e equivalências. Aí, por exemplo, 5 ml igual uma colher de chá. Então, tem uma dosagem e equivalências que dá para trabalhar bem, né, com plantas medicinais. Eu acho que é isso. Agora, se for trabalhar com tintura, aí você tem a dosagem, né? São tantas gotas, 10 gotas, aí numa quantidade de água. Qual quantidade de água? É num pouquinho de água. Você não tem, vou botar lá tantos ml de água. Quem vai medir isso? Não tem ninguém que faça um negócio desse. Né? É um pouquinho de água com tantas gotas. 3 vezes ao dia. Não é? Essa é a dosagem da fitoterapia. Ela difere um pouquinho da cápsula, do comprimido, quando você entra na fitoterapia. Nas plantas medicinais, ela tem esse viés que é questionado, aí a indústria farmacêutica se cria nisso, né? Isso não funciona. Toma um chazinho, mas toma esse comprimidinho aqui. Lembra? Isso é subliminar na propaganda da televisão, que eles faziam assim, né? Pode tomar um chazinho, mas toma esse, não sei, era xarope, alguma coisa que eles estavam vendendo, mas toma esse xaropinho, tarará. Ou seja, chazinho. Então, esse chazinho aí, mas só esse é que é ou seja, é uma forma de tentar diminuir. Eu acho que... Quem fez a pergunta? Oi, Camila Bortolini. Ô, Camila, então acho que é isso, é tentar pegar, assim, se você pegar alguns trabalhos até da Fiocruz, pena que não deu, né? Tem um curso da Fiocruz que começou agora, eles vão fazer outros, ficar atento, e aí eles vão nessa lógica também. A dosagem das plantas medicinais é uma dosagem assim, bem baixa, de 2% no máximo. E aí ela vai ao encontro dessa coisa da colher de sopa e da colher de chá seca. Seca é menos porque ela é mais concentrada, por isso que é a colher de chá. E a verde é uma colher de sopa porque ela tem mais líquido, né? Então ela é maior, a concentração é menor. É isso. Eu assim não desconheço em termos de... E é uma prática que funciona bem. Tive boa experiência, tá, Camila? Camila quer comentar alguma coisa sobre isso também? Eu ia falar que o Ney falou um pouquinho de água, né? Eu sempre digo 2 dedinhos de água, mas aí depende do tamanho do dedo da pessoa, né? É sempre assim, sempre vai ser um pouco mais abstrato, porque de fato a gente está falando de uma outra racionalidade, de uma outra lógica. Exatamente. Né? Então, mas eu acho que esses documentos, por exemplo, o próprio memento, os formulários, eles dão uma noção para a gente. Então, Perfeito. Não é que a gente precise seguir eles exatamente, mas eu acho que uma boa estratégia, Camila, é tanto esses cursos, como esse da Fiocruz, que o Ney comentou, e que tem outros, tem um da USP Ribeirão também, que eu acho que está sempre aberto, e que é bem legal, que tem um material bom. É só procurar, acho que a fitoterapia aplicada da USP Ribeirão é bem legal também. E muita gente faz esse curso, tem um material bem interessante que pode nos dar uma noção. Mas, de fato, a gente não vai ficar medindo quantas gramas, né? E nunca vai ser exato, e a ideia é exatamente que não seja exato, porque vai depender da época do ano, da lua, da colheita, do lugar. Exatamente essa é a questão. E como a gente não está falando de princípio ativo isolado, né? Se eu estou falando de medicamento produzido pela indústria, eu estou falando que esse princípio ativo daquela planta ele é isolado e produzido artificialmente dentro de uma indústria
para ser transformado num comprimido, numa medicação. São as medicações alopáticas mais conhecidas, né? Na fitoterapia, eu preciso trabalhar com a planta inteira. Se eu estou trabalhando com a planta inteira, eu sempre estou trabalhando com mais de um princípio ao mesmo tempo, ele nunca está isolado e eles sempre interagem entre si, né? É um complexo, então, dentro daquela planta, e ele nunca vai ser exato. A ideia é essa, é a gente, inclusive, aprender a lidar com essa outra perspectiva que tira um pouco do nosso controle, que a gente acha que tem, né? E que, na verdade, a gente não tem. Então, a gente precisa trabalhar numa perspectiva de segurança, de conhecendo, de aprendendo na prática, e eu acho que esses materiais aí ajudam a gente a ter essas noções também de dose. E aí, Camila, assim, é uma pergunta que estava aqui que eu ia fazer, assim, como traduzir esse conhecimento, né, para explicar na ciência cartesiana? Fica difícil você querer enquadrar esse processo, não tem como. E tem mais, uma planta que, de repente, a mesma planta que ela nasce ali no cantinho da pedra, ali no canto, ali, ela vai surgir ali. É diferente do princípio ativo daquela que eu planto lá. Né? Então, essa que nasceu espontânea, tem até assim algumas falas, né? Ao redor da sua casa, tá as plantas que você precisa. Ela surge ali para você. Pode ficar sabendo que ela vai ser útil para você. Ela está ali equilibrada numa energia com você e você pode usar ela. E ela tem todos os princípios que você vai precisar. Isso então, é verdade. Essa é a energia da natureza. Um problema que a gente tem aqui é que a gente acha que a gente é o centro do universo. Né? Eu acho que eu sou o centro do universo. Tudo aí está aí fora, isso tudo aí é porque eu estou aqui. Né? Assim, a gente não consegue, né, se desestabelecer desse egocentrismo, né? E aí isso complica a vida da gente, né? A gente se enquadra, assim, fica encaixotado. E aí, quando você fica encaixotado, fica complicado compreender essa sabedoria da natureza, porque o cara, como que o camarada conseguiu, ao longo da vida, falar assim, essa planta aqui, ela é boa para o pulmão, essa é boa para o rim, essa é boa para... Quem foi esse camarada que fez isso? É observando a natureza. Né? Aí você pega uma folha de guaco, vocês conhecem o guaco? A Micânia aglomerata, está dentro do... Deixa eu ver se tem aqui é esse livrinho, é uma barata, ficou muito maneiro. Não sei se depois eu vou ter lá no Colégio Santa Catarina para disponibilizar para vocês. A Micânia aglomerata, ela é uma trepadeira e aí a folha dela parece com um pulmão. Essa é uma sabedoria. Assim, será que foi assim que eles conseguiram compreender que essa é boa porque parece com o pulmão? São umas loucuras que tem assim, de compreensão. E é isso. Que planta maravilhosa, que chá gostoso. Guaco. A folhinha não está dando para ver direito, está bem pequenininha. Estou na posição aqui não, né? Eu tenho que botar aqui, né? Aí. Deu para ver? Eu tinha uma foto dela também, mas... Então, ela parece assim, parece com um pulmãozinho bonitinho. Como é que vai te explicar isso na forma cartesiana? Não tem como. E olha só, as grandes pesquisas de vários medicamentos surgiram do saber popular. Não é isso? Saber popular. Eu lembro de uma pesquisa em 1700 e pouco de um camarada inglês, da dedaleira. Dedaleira que vem da medicação que é o... Dedaleira é do cardiotônico, que é o... aumenta a frequência cardíaca, diminui a frequência cardíaca, aumenta a força de contração. Digitalis. Digitalis, é a dedaleira digitalis. Né?
como é que esse cara conseguiu, né, pegar isso e chegou até a digoxina, né? Chegou a digoxina. Então é isso. Vamos ver mais perguntas aí para o pessoal participar. E, Carlos, essa semana mesmo eu sugeri para uma paciente que ela tomasse um pouquinho de boldo macerado em água fria, né? Uhum. E ela me contou que ao redor da casa dela, abriu ali. Abriu o guaco aí. Olha lá, não parece? É isso aí. Achei. Isso Que aí. chá bom, gostoso. Chá bom. Se começar algum problema respiratório, toma um chazinho desse. E ainda é gostoso, né? Ainda é gostoso. Ele é quente. Isso é uma outra coisa. Deixa a Camila falar, mas me lembra disso, de eu falar do quente e do frio. Eu ia contar só que o boldo, esse boldo que a gente tem aqui, a gente faz na água fria, né? Macerado. Não faz chá dele, não. Isso. E aí, essa pessoa com quem eu estava conversando, que eu sugeri ela para tomar um pouquinho de água de boldo macerado, eu perguntei se ela tinha, ela disse que boldo cresce um monte, é um mato ao redor da casa dela, que ela não sabe por que cresce tanto boldo ao redor da casa dela. Eu disse, pronto, é o que você está precisando. Exatamente. Isso é verdade. Então, eu falei do chá quente, né? Isso daí é a vovó, lá na avó da gente, aqui que ela fala, menino, não sai de pegar friagem, toma banho quente, sai na friagem, não é isso? Aquela coisa toda. Aí quando você vai estudar medicina chinesa, aí vem o yin e o yang, do frio e do calor, eles definem a saúde como o equilíbrio da energia. O yin e o yang estão equilibrados. Quando um está em excesso ou baixou, o desequilíbrio é a doença. E como que você faz? Ou tonifica um para você voltar, ou você ceda o outro para tentar voltar a energia. Isso você utiliza as agulhas, você utiliza a moxa bustão, que é aquele calor, com a folha com a artemisia. A artemisia é uma barata, você pega ela, seca ela, vai trabalhando, ela vira uma lã. E aí você faz o bastão, faz o cone. E aí, quando você falou ali do escaldapé, né? O escaldapé é o equilíbrio da energia. Você está com calor aqui em cima, está quente, lá embaixo está frio. Quando você aquece lá, você equilibra o organismo. É o yin e yang você equilibrando. Você está resfriado, vai tomar um sorvete? Nunca. Tu vai tomar uma coisa quente, né? Um chá quente. No verão, tu vai tomar um chá quente? Não, tu vai tomar um sorvete para você equilibrar a energia. Então, o chá tem essa, né? Não só o chá, mas as outras terapias, é isso, é o equilíbrio da energia do organismo, né? E aí você trabalha manter esse yin e yang equilibrado. Então, quando você toma um chá quente, você toma um guaco, nessa época do frio, que acomete mais o sistema respiratório, que resfria, eu tenho que tomar o quê? O guaco, que é quente, né? Então ele esquenta, ele aumenta a energia yang, para eu poder ir para o enfrentamento dessa patologia, né? Não sei se combate o Covid, ainda não fizeram o teste. Tem mais pergunta, Ana? Tem, deixa eu ler aqui. A Carolina comentou de uma fala anterior, né, que é justamente isso que ela percebe no curso de medicina, que é muito fechado. E acho que é justamente o que a gente falou, né, procurar professores, né, isso, como o Ney, como a Camila, para nos auxiliar nessa jornada aí, que facilita muito o aprendizado. Verdade. Sempre tem um professor que gosta, que, né, de repente faz um projeto de extensão, né, e aí dá para começar a puxar e quebrar esses paradigmas aí da alopatia só, né? E lembrar para o pessoal da medicina que às vezes não tem dentro da medicina, mas consegue fazer isso junto com outros cursos, né? O pessoal da farmácia trabalha muito bem isso daí. Isso. Da biologia, Uhum. eles têm bastante pesquisa nisso. O José Francisco, para a gente aqui. Olá, boa noite a todos e todas. Gostaria de perguntar aos palestrantes qual seria a melhor forma de buscar a implementação do uso de fitoterápicos e outras racionalidades médicas
na ESF na qual estagio. Haja vista que ainda há preconceito em relação a essas práticas. Qual é a faculdade que você falou? É Diamantino. Diamantina, né? Eu acho assim, uma coisa que é interessante para tentar assim, mostrar para a academia é o que a Camila apresentou lá no início, né? É o Programa Nacional de Plantas Medicinais, aquele videozinho que Maria Eduarda colocou, né? E todo a parte, vê ali, tem da Anvisa, tem material dos mementos, então acho que isso daí já começar a trazer essas informações para as pessoas lá, ué. Por exemplo, aqui em Petrópolis, a Fiocruz ela foi uma das que contemplou, ganhou a licitação que teve uma licitação e a Fiocruz ganhou e está desenvolvendo aqui em Petrópolis a fitoterapia. Então lá eles têm um horto, a gente levou algumas mudas, eles conheceram todo o saber popular da comunidade, estão fazendo pesquisa, já estão produzindo com os quilombolas aqui, eles estão produzindo as plantas e lá eles estão trabalhando, elas já estão disponibilizando, acho que eles estão disponibilizando já 3 plantas para os postos de saúde, estão capacitando os profissionais de saúde, quer dizer, então essa coisa da ciência para a academia, onde ninguém acredita, eu acho que é um caminho fortalecendo junto com os estudantes ou algum outro professor que de repente você pode puxar. Dentro da medicina tem um professor de farmácia, né? De farmacologia, de repente ele pode ser uma pessoa que possa estar ajudando, ou algum biólogo, alguma coisa desse gênero. Tem que dar um passo, né? Em algum momento isso eu vejo assim as plantas medicinais como uma questão de soberania nacional, né? É soberania nacional. Que nem Maria Eduarda colocou, olha só nossa biodiversidade. Nossa Senhora, lá na Amazônia, o que aqueles índios, sabe? Quem pega aquele conhecimento são as pessoas que vão de fora para lá e fazem pesquisa e levam. Nossa Senhora, que conhecimento tem aquele povo. Que conhecimento. E não tem nenhum valor, né? Muito pelo contrário, estão querendo matar os índios, né? A lógica agora é outra. Então, é isso. Mais alguma pergunta? A Camila Bortolini compartilhou um pouco da vivência dela. Ela falou que sou psicóloga de formação e trabalho em uma ONG que atua no campo da agroecologia, chamada CETAP, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Trabalho com mulheres, agricultores e também urbanas, com a temática das plantas medicinais, autocuidado, saúde mental, e me sinto um pouco insegura em prescrever algumas coisas, mesmo estudando sobre, compartilhando a angústia. Mas um comentário mesmo, se alguém quiser falar alguma coisa sobre essa angústia aí. Eu acredito que vocês também já podem ter passado por isso. Com certeza. Eu acho que, de repente, Ana Laura, não sei se a gente vai lendo mais perguntas e vai respondendo ao mesmo tempo. O que você acha, Ney? Lê mais algumas e a gente faz um combo para conseguir responder todas? Tá, já, eu vou passar para mais uma. Emily Yamashita mandou. Boa noite, obrigada pela discussão. Existe algum espectro de plantas amplamente utilizado no conceito popular e que seja maléfico? Assim, vai ver. Vai ler mais? Quer ver mais? Tem mais aí? Você precisa responder essa, que eu acho que ela é mais direta, né? Uhum. Podem ficar à vontade, da forma que vocês quiserem. Olha só, vocês gostam de comer ovo? Um bom alimento, né? Dizem que depois do leite materno é o melhor alimento que tem, né? O ovo, né? Come 2 dúzias. Vai fazer um mal, cara. Vai fazer um mal. Então, as plantas medicinais, como qualquer outra coisa, tudo em excesso faz mal. Lembra que eu falei do guaco?
Essa foi quem perguntou, quem essa pergunta foi quem é a menina que fez? Emily. Emily. Então, Emily, lembra, não sei se você estava, o guaco, né? O guaco não, o coejo, né? Ele concentrado, ele provocava tosse na criança, depois faz ele fraquinho, ele é um excelente chá para tosse. Olha que coisa, né? Então tem essas plantas. Agora tem plantas que são venenosas, né? Então tem que ter o cuidado dessas plantas, conhecer essas plantas aonde você vai trabalhar, e isso é importante, o conhecimento daquelas plantas na comunidade que você está, até para orientar, que de repente a pessoa tem na casa e tem criança, e de repente a criança, né, que tem o hábito de pegar lá uma coisa para comer, uma verdura, uma coisa, de repente ela acha que aquela planta pode comer também, não tem ninguém em casa, ela come, aquela planta é venenosa. Então é identificar essas plantas venenosas e orientar essa família com cuidado com criança, deixar longe ou não ter, né? Dependendo se tem criança muito pequena, é melhor nem ter. Depois que crescer, aí volta com a planta de novo, né? Tem que ter o cuidado, né? Que nem você colocar coisas, né, altas para criança, né? As medidas com criança tem que ser, né? Não sei, o que você pode falar, Camila? Eu acho que principalmente a questão das plantas tóxicas, né? Que também precisam ser conhecidas, que é isso que o Ney trouxe. A questão da dosagem, né? Então, que tudo demais, sempre mesmo o que é bom, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, de fato, a questão da dosagem, e tem algumas plantas que são de uso externo, que aí a ideia é que não se use interno mesmo, né? Então, saber um pouco disso. A própria arnica é uma planta de uso externo, né? A arnica montana, que é a arnica mais conhecida, a mais típica, né? Que não é uma planta brasileira, que não tem no Brasil, uma planta europeia, né? Mas que é de uso externo. E a maioria das outras conhecidas como arnica também são. Aí, claro, pode ser que tenha alguma que seja de uso interno, porque é um nome popular que muitas são chamadas, né? Então, vai muito da gente ir conhecendo a espécie também nesse caso. Que aí é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. E com as interações medicamentosas, né? Mas essas angústias, por exemplo, que a Camila traz, né? Desse trabalho que ela contou ali, né, do trabalho dela com um grupo de mulheres agricultoras, né, realmente, se a gente for chamar para a gente a única questão, né, de prescrever, é muito mais complexo para nós. Então, numa situação dessa, é muito mais importante a gente trocar, a gente ir aprendendo e entendendo qual é o uso que já é feito, e a partir dessa prática a gente vai entendendo, né. E aquilo que o José trouxe também, de qual é a melhor forma de buscar implementação na unidade de saúde, né, do estágio, não sei responder qual é a melhor, assim, né? Eu acho que a melhor sempre é de acordo com o lugar. Então, assim, como a Camila colocou ali da experiência dela, a gente vai muito individualmente em que ambiente eu estou, né? Mas a participação popular e as minhas experiências, pelo menos na atenção primária, sempre me mostraram que onde eu propus, onde eu trouxe, onde eu comecei a tentar a mexer com isso, não só com plantas, mas, por exemplo, com medicamento homeopático, antroposófico, a abertura sempre foi muito boa. Então, de buscar fazer horta junto, de chamar a população, de chamar a comunidade, né, tanto aqui, como no Nordeste, como no Sul. Então, todos os espaços onde eu estive, e eu comecei a puxar isso, mesmo com a equipe, chamando a gente de saúde, a abertura sempre foi muito boa. Eu não tive até agora uma experiência de não conseguir dialogar sobre isso dentro da atenção primária. Então, é mais fácil dialogar sobre isso na atenção primária do que dialogar na academia, né? Então, é sempre a gente entendendo por onde a gente pode ter abertura, e a ideia que o Ney trouxe, né, da política, dessas outras coisas, de entender que são racionalidades, explicar o que é uma racionalidade médica, né? Acho que são algumas tentativas. Nós tivemos outros comentários aqui.
pessoal comentando que teve na graduação, em alguns lugares teve aulas sobre plantas medicinais, isso é bom, né, da gente saber. E aí tem mais uma pergunta, tem muitos elogios também, depois vocês podem dar uma olhadinha aí nos depoimentos. Por causa do tempo, a gente vai passar só para a última pergunta. Quais são os obstáculos no Brasil para o desenvolvimento e popularização dos métodos fitoterápicos? Seria a indústria farmacêutica uma organização que ajuda e atrapalha? A pergunta do Thiago Ramos. Bom, eu tenho um exemplo de uma planta que é uma planta daqui do Cerrado, que às vezes eu gosto de usar, que é a Cordia verbenácea, que é a erva baleeira. Né? Eu acho que eu já contei isso para o pessoal ali na Liga em Diamantina. A erva baleeira, se a gente olha pela janela aqui na região, né, assim, perto de Diamantina, se você olhar para fora, você vai ver várias moitinhas dela, em qualquer canto que você andar. Tem muita, né? Mas tem uma indústria, tem um laboratório da indústria farmacêutica que não é brasileiro, obviamente, e que patenteou a erva baleeira e que fez um gel, que tem o nome lá, que eu não vou citar agora, para não dizer, né? Mas tem o nome do gel e que ele é vendido na base de um frasquinho, com 50 gramas, deve custar 70, 80 reais na farmácia. Que é muito bom para dores osteomusculares, para artrite, né? E é uma planta que está aqui, está do lado de fora da casa de quase todo mundo aqui da região. Então, essa é uma estrutura, uma forma que a gente se organizou enquanto sociedade, né? Enquanto saber, que a gente, em algum momento, passou a valorizar mais e achar que é uma coisa, né, de rico, que interessante, mais bonito, quem pode comprar isso na farmácia, e que seria mais interessante usar esse gel, que é um fitoterápico que está na farmácia, do que eu ser autônomo e aprender a usar e conhecer a planta que está do lado da minha casa. Mas a gente, na minha opinião, não pode culpar a indústria farmacêutica por isso, porque, na verdade, isso também é algo que a gente pactua, né? Que a gente concorda com isso e faz parte disso no nosso dia a dia também. Então, claro que tem uma questão né, da estrutura social, que a gente vai precisar ir muito longe nessa discussão, não vai dar tempo, né? Já estamos no tempo da nossa oficina, mas eu acho que a indústria farmacêutica, ela ajuda e atrapalha nesse sentido, né? E não acho que seja, que vale a pena a gente demonizar, né? E sim a gente buscar se apropriar, de fato, da nossa história, dos nossos saberes e de como a gente pode se organizar de outras formas no dia a dia. Então, a indústria, ela se apropriou, né, desse conhecimento popular e está conseguindo, porque tem recursos, colocar. Hoje, vai na farmácia, tem um monte de fitoterápicos, né, em diferentes laboratórios. Porque a pesquisa é muito mais barata você jogar um fitoterápico no mercado do que você fazer de um princípio ativo que leva anos, e o custo é 5, 6, 7 ou até 10 vezes maior do que botar o fitoterápico. Por outro lado, né, tem um aumento, né, da adesão da população aos fitoterápicos por conta dos efeitos colaterais, que hoje chega um remédio, o cara vai lá com aquela bolsa no doutor, o doutor aqui dá aquele monte de remédio para o doutor solta aquilo em cima dos pacientes, e aí depois vai ver que aquilo está cheio de efeito colateral, aí ele já vem com outro, e a população começou a perceber isso. E a população começou a ir no chazinho, essa coisa toda está funcionando, e aí eles começam a capturar essa ideia e começam a colocar o fitoterápico na farmácia. Por um lado, assim, uma coisa, o Brasil é grande, mas a gente tem os grandes centros. As pessoas não têm como plantar, não têm como ter acesso. Então, né, uma boa prescrição médica, ela vai ter um bom fitoterápico e vai curar, e aí de baixo custo até, ainda tem um baixo custo, né? E com isso cai, né, porque a pesquisa, para colocar esse remédio, o alopático,
é muito maior que o fitoterápico, então o custo dele já é menor. Então, o médico também dá essa opção para o médico poder também prescrever um fitoterápico num grande centro que não vai ter a planta lá da comunidade de Camila, no interior, né? Na janela lá, e pegar na erva baleeira. Se eu não me engano, a erva baleeira começou na USP com o Paniza, se eu não me engano, e aí ele estava no meio da pesquisa, acabou o dinheiro. Aí a indústria foi lá e bancou e aí depois patenteou. Mas é um mal necessário, né? Pelo menos diz que funciona bem, né? Então tem um monte de coisa boa, né? Assim, em termos de fitoterapia, Não sei se vocês sabem, o captopril é de uma pesquisa de um brasileiro, né? Que é do veneno da cobra, jararaca. Sabia? Sabia? Então, é o veneno da jararaca que virou captopril. De um brasileiro. Olha só, coisa maravilhosa, né? Quanta coisa boa que tem. Então é isso, acho que acabando o tempo, né? Já acabou o tempo. Passou 5 Sim. minutos, né? Acho que a gente já pode ir finalizando, né? Gostaria de agradecer em nome da organização do Congresso, em nome das ligas, por vocês terem aceitado o convite, né? Com falas tão importantes aí para a gente. Agradecer também a participação de todos. Agradecer à Liga de Petrópolis, a AMS-FC, pela parceria aí na organização dessa oficina, né? Espero que tenha sido enriquecedor para todo mundo, que a gente possa ter aprendido um pouquinho mais aí sobre o assunto, em como o conhecimento popular ele pode enriquecer e completar, né, o conhecimento científico. Legal. Eu acho que a gente pode seguir, né, nesse sentido, tentar aprender cada vez mais o que tiver ao nosso alcance. Se vocês quiserem encerrar, podem ficar à vontade para fazer a última fala. Camila quer fazer primeiro? Posso sim. Bem, eu ia comentar a experiência do Gabriel ali, que ele colocou que ele está se formando lá na URGS, onde eu me formei também, e eu também nunca aprendi nada na faculdade sobre fitoterápicos, né? E nem sobre nenhuma das outras racionalidades médicas que eu fui estudar, ou fui aprender, de Falta homeopatia, de fazer medicina antroposófica. vai Falta fazer gostar. acupuntura ainda, né? Muita medicina chinesa é assim, muito legal. Mas eu tenho uma acupunturista próxima, assim, que geralmente até dá aula junto comigo, e aí a gente vai trocando, né? A gente vai... Não precisa ser tudo eu também, né? A gente pode fazer isso com outros colegas, a gente vai fazendo junto e trocando e aprendendo, né? E tem tempo, eu acho que a ideia é essa, assim, né? A gente poder aprender mais, não é só na faculdade, né, Ney? A gente tem uma vida aí para ir aprendendo, e a partir dessa experiência a gente vai se abrindo e, de fato, complementando a nossa prática a partir de outras racionalidades e do que a gente vai aprendendo na prática com as pessoas no dia a dia, né? Então, acho que é mais isso. Agradecer, né? Foi um prazer conhecer o Ney, estar aqui junto hoje, né? E agradecer de novo a participação de vocês todos. E até mais. Então, eu também queria agradecer o convite, aprendi aí muito com vocês, né? Uma experiência, sempre a troca é muito salutar, né? Anotei algumas coisinhas assim da fala de Camila que eu acho que vale reforçar nesse final aqui. Ela trouxe a questão da sabedoria, né? Valoriza essa sabedoria da população. A questão do autocuidado, um patrimônio, você poder ir lá, pegar o chá e poder fazer para sua família, para o seu filho, para o seu irmão, para o seu pai, para sua mãe. Por outro lado, isso é baixo custo disso. É você ir ali pegar e fazer, é baixo custo. Diminutos efeitos colaterais, obedecendo essa lógica da quantidade, né, e do tempo também. Não se deve tomar um chá mais de 20 dias, muda para outro.
né? Baixo efeitos colaterais. Você possibilita troca, um ensinando para o outro, né? A relação, apesar desse momento, nossa relação está sendo... As relações, né, estão... Mas isso vai acabar, ela vai voltar com mais força. Então, o chá, ela favorece a relação. Vocês que vão trabalhar na estratégia de saúde da família, olha o trabalho que você, quando agrega os idosos que estão sozinhos, deprimidos dentro de casa, traz ele, vê o conhecimento dele, troca isso, toma um chá junto. Isso daí é uma potência em termos de qualidade de vida para todos, para os profissionais, para essas pessoas. Vocês jovens, olha o quanto de pesquisa que tem a se fazer, né? Olha o quanto de pesquisa que tem a se fazer. Então, uma área para pesquisa assim, enorme, né? Por conta que Camila falou, a nossa biodiversidade. Quanta coisa maravilhosa, Camila. Camila não, Maria Eduarda, né? No início lá, olha só esse... Você sai ali fora, um monte de mato, um monte de verde, verde de tudo quanto é cor. Não tem um verde igual. Então, acho que é isso. Estou muito feliz que pessoas estão gostando de trabalhar com isso e não vão me deixar morrer essa sabedoria popular e trazer isso para a parte científica, para os profissionais de saúde, para melhorar essa qualidade. Muito obrigado, um beijão para todos. Muito obrigada, gente. Namastê, né? Namastê. Muito obrigada. E possamos ter mais encontros como esse, né? Em outros momentos. Com certeza. Me chama. Quer falar mais alguma coisa, Maria Eduarda? Não, é isso aí. Muito obrigada, gente, por vocês terem participado, Camila, Ney, principalmente, por terem trazido tanta coisa bacana para a gente discutir aqui. Até a próxima. A gente vai mandar lá no grupo, eu vi que entrou mais gente agora, vai mandar lá no grupo de novo as coisas, e aí alguém sugeriu a gente mandar os cursos também, aí tudo que Camila e Ney tiverem para compartilhar, vocês podem mandar para a gente, que a gente manda lá. Tá ótimo. Muito obrigada. Agradecer Boa também noite. ao Josimar pela parceria aí, né? Encontro das Ligas. Não conhecemos pessoalmente, mas fazer virtualmente um momento de discussão bem bacana, né? Muito obrigada aí a todos. Muito legal. Tchauzinho, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.